Jornal Tribuna da Região, plenário da gente. Hoje, 18 de abril de 2020. Nos encontramos aqui em Campo Alegre, Lourdes, mais precisamente no norte do estado da Bahia, aqui interligado com o município de São Raimundo Nonato, no Piauí, a microrregião de São Raimundo Nonato, no Piauí. Campo Alegre, Lourdes, Bahia, distante de Salvador, 820 quilômetros. E nós nos encontramos aqui, agora, nesse instante, participando, transmitindo essa live ao vivo. E eu que fui um dos primeiros, dos pioneiros, e que já passou tantos janeiros comigo nessa vida de transmitir aqui o noticiário de nossa região, os comentários, as situações políticas, a situação cultural, de um modo geral, aqui desta região, entre o estado do Piauí e o estado da Bahia. E hoje eu resolvi me pronunciar quanto à questão da crise que está aí aterrorizando o mundo. Os continentes, o universo de um modo geral e os países, onde aqui no Brasil não seria diferente a situação. Mas estamos aí no intuito de continuar observando o procedimento, principalmente de nossos governantes, onde já estamos sabendo que as providências tomadas aí pelo presidente Bolsonaro diante da crise do coronavírus é um posicionamento eficaz, mas que na verdade existe aí uma boa percentagem de nossos representantes, de nossos governantes, integrantes do poder judiciário, integrante do poder legislativo, inclusive até mesmo parcela do poder executivo. Essas pessoas mancomunadas, esses órgãos mancomunados entre si, vivem traçando aí e provocando certos desajustes perante a governabilidade nacional, negligenciando inclusive os fatos que ocorrem favoravelmente, não somente a crise, quer dizer, no intuito de diminuir, amenizar ou eliminar a crise do coronavírus, como está aí o presidente da República tentando a toda hora, a todo instante, fazer com que essa situação seja apaziguada em prol e em bem de todos os nós brasileiros. Na verdade, os complôs estão se formando, mas todos eles estão automaticamente sendo destituídos pela verdade. Porque, como nós podemos ver aí, além da presença constante do presidente da República, demonstrando aí sua preocupação com a causa que pode provocar aí uma degeneração administrativa da governabilidade, nós estamos notando o empenho do presidente Bolsonaro para que isso não ocorra. Inclusive já tem aí as ações destinadas economicamente direcionadas ao combate ao coronavírus. Nós estamos vendo aí os estados e municípios, todos os estados e todos os municípios já recebendo contribuições do governo federal, somando um valor equivalente a 85,8 bilhões a serem repassados. No entanto, já foram repassados para os estados e municípios aí cerca de 4 bilhões extras, já de imediato, para o combate ao coronavírus. Esse aí já está em conta, direcionado aí aos municípios, aos estados. Todos os municípios foram contemplados e poderão adquirir mais materiais, naturalmente insumos voltados à saúde, abrir novos leitos, custear profissionais, contratar mais médicos, enfermeiras e etc. da área de saúde aí, dimensionando aí e dinamizando a ação da saúde pública. Estamos vendo que os poderes legislativo, judiciário e executivo, os três grandes poderes, não estão se entendendo. Estão se desentendendo, inclusive agregando-se a isso a opinião da grande mídia, ela que é quem mais está se empenhando no sentido de veicular e engrenar uma situação que se tornará mais difícil ainda, se baseando aí
nas reportagens a nível nacional, a maioria delas todas tendenciosas, e que o povo terá que averiguar realmente a situação da veracidade dessas notícias, principalmente das grandes mídias, que estão a serviço de uma elite que tenta retornar ao poder a qualquer custo. Inclusive, nota-se que, desde muito tempo, que a imprensa, a grande mídia, ela tenta fazer parte do esquema de poderes, da junção de poderes a nível nacional, pretendendo, inclusive, não ser simplesmente o quarto poder, mas sim o primeiro poder, pois ela vive aí atanazando, ela vive jogando para um lado, jogando para o outro e influenciando os outros poderes, que são legislativo, judiciário e executivo, já enfraquecidos por via de não mais se entenderem. Como está aí, a gente está vendo ultimamente que o poder executivo está sendo diariamente, constantemente bombardeado por os outros integrantes dos poderes que deveriam ser aliados, fortalecidos e que pudessem juntos viabilizar a governabilidade nacional. Mas não. Parece-me que eles estão exclusivamente a serviço de enfraquecer esta governabilidade. Uma governabilidade que ultimamente está com um posicionamento diferenciado, tentando acertar, impor uma meta de encontro ao bem-estar social, à justiça, à dignidade cidadã, enquanto que os outros torcendo para que isso não ocorra. No Brasil, a apaziguação dos poderes seria naturalmente o canal para viabilizar a força governamental. E eles fazem de tudo para que o presidente da República seja confundido. E nós não podemos acatar esta situação em que está sendo aí premeditada por uma oposição que provoca a instabilidade nacional. E então, meus amigos, como eu estava falando, é bom a gente ficar sabendo sobre a remessa desse dinheiro, a remessa desta elevada quantia destinada ao combate da coronavírus para os estados, para os municípios. Então, nós devemos contribuirmos, participarmos como brasileiro para divulgar que realmente o empenho da presidência da República está valendo perante a atual situação em que encontramos, onde o presidente da República, onde o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro está destinando aí, já em pauta, 85,8 bilhões de reais para serem distribuídos entre os estados e municípios, já com uma percentagem, uma parcela deste dinheiro, desses 85,8 bilhões, já temos dinheiro aí enviado, destinado aos municípios com tal finalidade. Portanto, por exemplo, a gente tem condições de falar aqui sobre o estado do Piauí, e temos aí o conhecimento de 1 milhão no aluguel de ambulâncias. Para quê? Para onde? Usadas como 100 milhões para cada ambulância. É preciso se averiguar a veracidade do repasse e da utilidade deste montante, desse dinheiro. Assim como 23 milhões de equipamentos. Que tipo de equipamentos são esses? Mais 50 milhões de EPI, para quais os hospitais esses 50 milhões serão destinados, distribuídos e divididos. E mais 7 bilhões também ainda no Piauí, de reformas aonde e em que lugar, quando. Então, prosseguindo ainda no Piauí, 26 bilhões com custo de pessoal. E se os hospitais são mantidos aí, servidos pelos os profissionais servidores públicos, quantos terceirizados foram aí contratados nesta época e para onde e aonde estão sendo contratados? 10 milhões de testes. Como? Se o governador está agilizando esses testes, está acionando para que seja feito esses testes, 10 milhões de testes no Piauí. Como? Se o governo federal enviou, etc. e tal, assim tem que ver. Então, 1 milhão e 200 mil, 1 milhão e 200 mil, mais para hospedagem de quem? E se
essas hospedagens ocorreram mesmo, aonde e quando. Mais 36 milhões de material médico hospitalar. Que tipo de material está sendo usado aonde e como, né? Então é o seguinte, a gente, como brasileiro, nós temos o direito de comentar, de criticar realmente sobre a atual situação. E sabe-se que a crise do coronavírus, ela está já espalhada, já foi realmente numa situação tão alastradora que todo o universo está aterrorizado. Portanto, vamos averiguar as ocorrências com a condição de se ter a certeza da realidade do que está acontecendo, para que nós não caiamos aí, para que a gente não caia na incerteza, na dúvida, no medo e na incoerência da reciprocidade, inclusive, entre nós aqui e os nossos governantes. Ninguém sabe mais a quem ouvir, se a mídia está realmente transmitindo a realidade ou estão promovendo o terror, como no caso aí, existem redes que estão simplesmente malhando diariamente, constantemente, quando vai se abrindo, ligando naquele canal, ele está lá, Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo, Bolsonaro degenerando, desclassificando o presidente da República, que foi eleito legal, constitucional e que terá que ter o respeito de todos nós brasileiros. As eleições estão se aproximando e, com isso, a preocupação de da maioria dos governadores, em eleger novos candidatos a vereadores, a prefeitos, ou reeleger alguns deles, seus aliados. E, com isso, estão forçando a presidência da República a inviabilizar aí a questão econômica nacional por via de repasses astronômicos direcionados aos estados e aos municípios. E que ninguém sabe se, na verdade, este montante será realmente utilizado contra a causa do coronavírus. A gente fica aí aterrorizado, mas com o procedimento de nossos representantes, a nível estadual e a nível alguns que deveriam estar aí ao lado do presidente da República no governo federal, assim também como no Poder Judiciário e etc. Portanto, vamos caminhar juntos, reforçar o posicionamento do presidente da República, que está aí preocupado com a questão da proliferação do coronavírus, porém também agregando-se a isso a sua preocupação com a economia nacional. Não podemos prosseguir com o Brasil sujeito a abrir falência total por via da questão do coronavírus. O Brasil tem que continuar, porém, com os cuidados que foram orientados a ser implantado perante as comunidades, os cuidados quanto à questão do coronavírus, que diz tocante à aproximação física, o asseio pessoal de cada pessoa e assim por diante. Vamos juntos nessa caminhada, averiguando a veracidade dos fatos, das ocorrências políticas, e vamos ter cuidado aí com os politiqueiros que estão de plantão a nível nacional em todos os torrões, rincões brasileiros. Vamos juntos aí com vocês, vamos participar. Eu quero aí sempre e agora em diante também fazer minhas críticas através aqui do canal do Jornal Tribuna da Região, o plenário da gente. O Brasil terá que, na verdade, cada vez mais ter cuidado com procedimentos que negligenciam o andamento da coisa pública. Coisa pública essa que, atualmente, como vem de muito tempo, vilipendiada. A coisa pública não tem tomado o rumo certo, não tem recebido o devido respeito. A coisa pública está caminhando para o caos. A coisa pública, que é a política a nível institucional, é realmente a coerência dos fatores e das possibilidades de melhorias para todos nós brasileiros. Não podemos deixar a coisa desgovernada como estava, onde a dignidade cidadã estava aí esquecida, jogada às traças, os princípios da dignidade humana com procedimentos legais, sociais e morais
com respeito, com deveres a serem cumpridos. Assim somos nós brasileiros. Nós não podemos nos entregar a uma corja que, por via de uma manobra, influencia as pessoas a votarem e a elegerem a eles próprios, e depois esses próprios vão desgovernando o país e jogando o mesmo cada vez mais para a beira de um grande abismo socioeconômico, financeiro, moral e social. Não podemos mais acatar esse tipo de coisa. Vamos abrir os olhos. Avante, Brasil! A Bahia, o Piauí, todos os estados brasileiros merecem respeito. Nós, aqui da nossa região, por exemplo, Campo Alegre Lourdes, ao longo de muitos anos, já deveríamos estar aí participando da integração nacional, do plano de desenvolvimento nacional, se é que este plano existe. Mas, para que, na verdade, ele funcione, é necessário os nossos representantes viabilizar a dignidade da sua representação, procurar as causas que possam desenvolver metas de alcance social, financeiro para as comunidades. Aqui, a nossa região, que é uma região promissora, tem toda a estrutura, falta o manejamento da mesma. Iniciando aqui pela questão viária, pela questão rodoviária, onde nós, aqui mesmo, deste município, desta região, de São Armando, Campo Alegre Lourdes, Pilão Arcado, Remanso e esses entroncamentos todos, essas cidades pequenas circunvizinhas, nossa região aqui, por via da questão rodoviária, nós temos aí a condição de se implantar o maior entroncamento rodoviário do Nordeste, através das rodovias federais BR-020, que cruza aqui o nosso município de Campo Alegre Lourdes, bem na cidade mesmo. Ela passa aqui, a artéria aorta nacional. O espinhaço do Brasil é a BR-020. Sem espinhaço, o esqueleto não anda, não tem força, não assume o seu papel perante o resto do organismo para carregar o corpo para ali, para lá. Então nós precisamos demais da construção, da complementação da construção da BR-020, assim também como da BR-235, que também cruza bem aqui mesmo, dentro da cidade, do município de Campo Alegre Lourdes, e da BR-324, a manutenção da mesma, que, a exemplo, nós tivemos aí por mais de 40 anos, a intrafegabilidade da mesma, no trecho ali de Seu Arco Verde a Remanso. E hoje, por via de pressão popular, não por via de intenção dos governantes do estado da Bahia, mas por via de pressão popular, inclusive aí com a participação e colaboração de alguns políticos do Piauí, a exemplo do deputado federal Paz Landim, que nos ajudou nesta caminhada, inclusive indo a Salvador e por via de amizade lá com o vice-governador João Leão, reforçou a condição de que o povo se encontrava aqui gritando, chorando, implorando pela conclusão do trecho mencionado de Seu Arco Verde, Piauí, a Remanso, Bahia, 40 quilômetros apenas. Porém, nós ficamos ali sem esse trecho praticamente interditado, nós ficamos lá com ele 40 anos. E essa região aqui, que é para ser concluída aqui nas proximidades de Campo Alegre Lourdes, a BR-020 e a BR-235, simplesmente não existe. Paralisou, mexe uma hora e aí suspende, mexe outra e suspende. Porém, lá o Piauí está cumprindo. O Piauí, através de uma ação do governo federal, com a participação do eminente senador piauiense Marcelo Castro, está sendo, inclusive, com reforço do deputado Paz Landim, está sendo aí viabilizado o trecho da BR-235, que vem ali de Bom Jesus do Gurgueia, passando por Santa Luz e Cristino Castro, Santa Luz, Guaribas, Caracol, vem até aqui a divisa do estado do Piauí, na Serra das Pitombas, e a parte da Bahia não se sabe. Vivo aí pressionando, tentando, lá em Brasília, aqui na Bahia observando, lá em Brasília principalmente, onde a gente mantém um contato direto lá com o senador Otto Alencar, que é a esperança da Bahia, nesse sentido, e em todos os sentidos, politicamente falando. Otto Alencar é um senador autêntico, justo, honesto e competente, a verdade seja dita, porém, é ele só, a força não existe. Vamos solicitar, inclusive, que a atenção do presidente Bolsonaro se volte aí ao senador Otto Alencar, ajudando ele nesse sentido, que ele tem até nos defendido, vem nos defendendo aí com muita autenticidade, tanto na causa
das estradas, das BRs, das quais estou mencionando, também como na preservação do Rio São Francisco. Mas é ele exclusivamente na Bahia. Os outros não tomam nem conhecimento. Portanto, a gente tem essas possibilidades de prosseguir e a gente vai lutar, solicitando diretamente ao presidente Jair Messias Bolsonaro a conclusão da construção da BR-020. Não estou falando aqui como candidato, não sou candidato a prefeito, não sou candidato a vereador, fui candidato a deputado federal, porém não adquiri esta condição de eleição e estou falando aqui como cidadão comum, não tenho interesse a candidatura nenhuma. O que eu quero é a participação no bem-estar social e comunitário. Quero participação de todos e, como cidadão, como brasileiro, eu tenho o direito também de comentar, de pedir, de solicitar. E já que os nossos governantes, os nossos eleitos, não estão assumindo com altivez, honra e autenticidade o seu papel, então que nós, como cidadão comum, temos que nos empenhar, nos participar. Nada demais, com certeza é um direito nosso. Vamos contribuir, vamos participar dessa luta. Aí a gente vem para a questão de outras coisas que poderiam ajudar, naturalmente, no bem-estar generalizado desta região, assim como as estradas, que é onde tem um entroncamento rodoviário, ali surgem inúmeras oportunidades, no tocante à questão de empregos e também de economia alavancada por via dos movimentos nas rodovias. Portanto, eu me desculpe aí se eu estou estendendo demais a minha conversa, mas vou participar sempre, quero a colaboração aí, a participação de vocês e vamos nos irmanar nessa luta sem o pessimismo de querer para si. Nós temos que querer para nós, para todos, porque se a gente pensa só na gente, realmente as consequências recairão no futuro sobre a gente também. E é isso que está ocorrendo no Brasil. Todos nós estamos envolvidos nas dificuldades, na falta de coerência e dignidade por via de nossos representantes que não exercem com a eficácia necessária o procedimento político de um verdadeiro nacionalista brasileiro que defenda suas causas, as causas da nossa pátria, de nosso povo, de nossa gente. Com certeza, vamos participar aí através do Jornal Tribuna da Região, ao vivo aqui diretamente de Campo Alegre de Lourdes, Bahia, aqui no entroncamento com São Raimundo Nonato, a micro-região de São Raimundo Nonato, berço da civilização americana, realmente onde é um município que deveria fornecer mais reflexos positivos aí para toda essa macro-região envolvendo aqui esse trecho da Bahia, com o trecho lá do Piauí, norte do estado da Bahia e sul do estado do Piauí. São Raimundo Nonato é o berço da civilização americana. É sede de uma micro-região sul do estado do Piauí. Lá se aglomera 13 municípios. É uma região formada por 13 municípios e que deverão se manter unidos com a finalidade de erguer força, com o intuito de alcançar o bem-estar, o desenvolvimento social para todos os seus munícipes, todos os munícipes desta região do sul do estado. Assim também, nos fornecendo de lá um exemplo de prosperidade, para que nós aqui de Campo Alegre de Lourdes não permaneçamos aqui sucumbidos, jogados às traças, sem os mínimos requisitos da cidadania, neste município de Campo Alegre de Lourdes, que é o que está nos faltando. Mas, como realista, eu averiguo aqui e até sinto que, ultimamente, a coisa vem melhorando. Vem melhorando no quê? No que se trata a questão, por exemplo, chegou aí a água potável para nosso município, nosso Campo Alegre de Lourdes, que, por incrível que pareça, nós obtivemos água potável para consumo humano diretamente de uma adutora, agora já o ano passado. E quem teve a felicidade de receber esta dádiva de um esforço imensurável da comunidade que vinha lutando ao longo de muitos anos foi a gestão do prefeito Enilson Marcelo, doutor Enilson, que é meu amigo velho, e fui até adversário dele, porém é uma pessoa que está aí como prefeito eleito legalmente e está assumindo o seu papel, está se esforçando muito, eu vejo aí suas andanças por Brasília, conseguindo recursos, inclusive agora já no coronavírus, ele já conseguiu aí uma quantia remetida lá pelo governo do presidente Bolsonaro, inclusive com a participação do deputado federal, que é seu aliado, o deputado Mário Negro Monte Júnior, tem aí um montante aí de
aproximadamente R$ 500 mil, chegou para a questão do coronavírus. E ele, o prefeito, já que eu estou falando em Campo Alegre Lula, eu não vou simplesmente menosprezá-lo. Estou vendo que aí chegou a água. Também tinha a questão da comarca, que é difícil. Já estive lá com procuradores do Estado, Corregedoria da Justiça do Estado da Bahia. Já estive inúmeras vezes com o governador, com os governadores, a exemplo de Jacques Wagner, que até já me tratou mal aí por causa dessa defesa minha quanto aos interesses de Campo Alegre Lourdes, destacando a questão da comarca. Também Paulo Souto, no início, também me tratava mal, quando eu tratava desses assuntos de comarca, etc. Ele empurrava tudo lá, dizendo que era com a justiça, que eles, como governo do Estado, como governador, não tinha essa força, que era questão de justiça, a implantação de uma comarca em Campo Alegre Lourdes. Mas, agora, já nesta gestão do atual prefeito Enilson, está aí melhorado um pouco. Não veio que na verdade precisa, e a comarca. Mas tem um cartório aí melhorado, o serviço do cartório já bem melhorado, atendimento e etc. Então, a gente tem que ver e não falar apenas por paixão, querer defender aqui A ou B ou C. Nós temos que defender o interesse de Campo Alegre Lourdes. E a atual gestão está enfrentando inúmeras dificuldades, como todo o Brasil enfrenta. Mas ele vem aí se mexendo, procurando viabilizar, com certeza. Com certeza ele não é inferior aos demais, aos que já tivemos aqui e aos demais prefeitos por esse Brasil afora. O atual prefeito está aí. Não estou querendo encher a bola dele, não. É a realidade. É a realidade. Tem falha? Tem, mas as falhas a gente tem que compreender. Tem que compreender. Porque já forçamos tanto a barra que esta barra não quebra, não, meu amigo. A barra é de aço. Aço inoxidável. Então, eles, nos municípios, estão também, os prefeitos, muitas vezes estão submetidos a um critério governamental que dificulta a implantação de obras nos municípios. Por exemplo, quantas obras são costumeiramente, de muitos anos, de muitos governos federais atrás, costumeiramente, principalmente agora no governo petista, quantas obras foram direcionadas aqui para Campo Alegre Lourdes, para muitos outros municípios longínquos, e que os municípios, na verdade, até mesmo não tinham a necessidade daquelas obras serem implantadas nas localidades determinadas pelo governo federal. E elas chegaram aqui, foram implantadas e não viabilizadas, porque a maioria delas, não aqui em Campo Alegre Lourdes somente, mas em todo o Brasil, a maioria delas não foram nem concluídas. Porém, já vinham de lá, com a determinação do governo federal de que essas obras fossem implantadas ali. E os prefeitos, indefesos, teriam que acatar e aceitar que a obra tal fosse feita lá, no povoado tal, onde não há a mínima necessidade e nem condições legais para que a existência dela fosse real naquela localidade. Então, a gente vê aí muitas obras inacabadas por todo o Brasil, que virou realmente um cemitério de obras inacabadas, tanto na área de saúde, como na educação, como no lazer, como no esporte, e assim por diante. O Brasil estava sujeito a uma metamorfose ambulante que levaria este país à falência total. No entanto, agora foi brecado. Estava andando aí a 300 km por hora. Porém, com a chegada do presidente Bolsonaro, eleito legalmente, constitucionalmente eleito presidente da República, então ele brecou esse Estado que estava se implantando no Brasil. E agora vai, com certeza, direcionar recursos para os municípios. Não somente como agora está sendo feito perante aí a crise do coronavírus, mas também perante as obras, virão direcionadas para o município. O município é quem conhece o seu povo, sua necessidade, sua gente. Isto é, o seu representante, o seu prefeito é quem conhece suas localidades, suas necessidades, sua gente. Então, é a partir do município que as obras serão concluídas, solicitadas, pedidas e averiguadas, naturalmente implantadas. Município é Brasil. Sem os municípios, não existiria Estado nenhum, não existiria Brasil. Então, nós, munícipes, somos a arma do país, nós somos a gasolina que abastece o tanque do veículo Brasil para que ele possa andar com dignidade. Então, esse combustível, essa gasolina, não pode ser misturada com água ou outro produto adicional. E com isso, ela se enfraquecer.
enfraquecer a ponto da carruagem não andar, a ponto do Brasil, do carro Brasil, não andar. Inclusive agora, principalmente, quando essa carruagem foi deixada sucumbida num grande abismo socioeconômico, financeiro, que empurrou a mesma abismo abaixo. Então, nós estamos saindo deste abismo, nós estávamos e estamos e vamos sair desse abismo. Sobre a batuta aí dos eleitos, do presidente Bolsonaro, dos governadores bem-intencionados, de todos os outros políticos bem-intencionados, dos prefeitos, dos vereadores, realmente é isso que está acontecendo. Nós nos encontrávamos entrelaçados, parados praticamente, imbuídos aí apenas a assistir um procedimento que estava jogando o povo na decadência moral, social e financeira. E não é agora que o coronavírus vai nos abater. Vamos em frente, vamos à luta. Vamos à luta, porque a nossa fé em Deus é o que nos trará de pé. A nossa fé é o que nos traz de pé. A fé, ela tem força eminente, superior ao coronavírus. Ela é superior. Ela suportará e vencerá os traumas que estão aí sendo proliferados através do medo, através da assombração provocada pela crise do coronavírus. Com certeza, Brasil em frente. Brasil acima de todos e Deus acima de tudo. Como diz o presidente Bolsonaro, vamos juntos, meus amigos, sem prepotência, sem subserviência, sem ódio, sem medo, sem ganância. A riqueza nossa está em nós. Só dinheiro não traz a felicidade, não traz a alegria, só traz conflitos. Os conflitos estão sendo gerados todos e em todo o universo por via da ganância. Por via da ganância aí vem a prepotência, vem o desastre das pessoas não se entenderem e se afastarem cada vez mais um dos outros. E a gente precisa realmente se aproximar cada vez mais. Não agora na questão da coronavírus, fisicamente apenas, nós precisamos nos aproximar uns dos outros, socialmente, promovendo, ajudando, contribuindo, colaborando